Boa noite, boa noite, bem-vinda, muito bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista e terapeuta, e eu ensino pessoas como você a superarem medos e inseguranças que destroem, que acabam, prejudicam as relações. Que tipo de relações, Acrísio? Relações como você com você mesmo. Sabe, o cuidado, autocuidado, autoamor, você pensar em você em primeiro lugar, você se sentir bem com quem você é, você se sentir segura com o que você fala, com as suas expressões, você ser você. Então, isso é a relação primeira que nós temos, a relação conosco mesmo. Né? E essa relação, muitas vezes, ela é prejudicada por causa de seguranças. E é aqui que eu vou falar sobre isso, não é? Eu vou ajudar você a passar por isso. Hoje nós temos um tema aqui no nosso programa Liberdade para Dentro da Cabeça: como lidar com a ansiedade e o medo do futuro quando você se sente perdida. Né? Tipo eu, mais ou menos, às 19h01, eu vejo um boa noite aqui, eu falo, meu Deus, já? Mas 19h01 já era para ter começado, o que eu estou fazendo? Eu fui organizar umas coisas aqui, mergulhei de cabeça na organização, esqueci do horário, meu Deus do céu. Então, estamos aqui. Deixa eu dar uma boa noite para vocês. Ó, pessoal, vamos convidando a turma aí para a gente falar sobre isso, como lidar com a ansiedade e o medo do futuro. Você tem isso? Você já sentiu medo e ansiedade do futuro? Principalmente quando você se sente perdida. Perdida ou perdido, não é? Bom, vamos lá. Vou começar a falar um pouquinho. Tem uma coisa, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais? Como é que é essa história, né? O que veio primeiro? Então, a pergunta minha agora para você o medo do futuro vem porque você se sente perdida? Ou você se sente perdida por medo do futuro? Ou tem outra explicação? O que você acha? Né? Diga para mim aí. Deonete Virgínia Travaglini Silva, boa noite. Minha aluna também do Processo Terapêutico Origem, turma 11. Vamos lá, fiz aqui um quiz. Vamos ver, o que vocês acham? Eu me sinto perdida por causa do medo do futuro, ou o medo do futuro me faz me sentir perdida? Ou tem outro motivo? Lucilena, boa noite, seja bem-vinda. Então, vou começar falando sobre isso, tá bom? Pode ser? Vou começar falando sobre essa estranha combinação aí. De onde vem esse medo e essa ansiedade? De onde? Né? Olha só, quando o medo vem antes de você se sentir perdida, eu tenho muito medo, e é por causa desse medo, por causa da ansiedade, que eu me sinto perdida. Olha só, a crise, por que interessa saber disso? Porque dependendo da origem, o remédio é outro. E claro que nós não estamos falando de remédio de farmácia, né? Nós estamos falando de remédio da nossa cabeça. E eu vou falar hoje sobre o que nós estamos trabalhando no processo terapêutico à origem. Vou tirar até dúvidas de alunos aqui sobre o que está rolando, né? Eu tenho esse medo, o medo do futuro me faz ficar perdida. Pronto, o medo do futuro faz ficar perdida, não é? Então vamos lá. Quando o medo vem antes de você se sentir perdida, é porque você tem incertezas com relação à sua vida presente. Poxa, o que vai acontecer comigo? Eu continuando como estou. Pensa aí. Você continuando como está. Você não se fixa com uma pessoa, você não se fixa num lugar, você não se fixa numa ideia, você, no trabalho, você discute tanto
e você sai desse trabalho para procurar outro, e em outro trabalho você discute tanto, não está satisfeito, não está satisfeita. Nos cursos superiores, quantos você já fez e para na metade, ou para no próximo do final e não termina? Quantas relações ficam desse jeito? O que pode acontecer? Essa incerteza da vida presente faz você se sentir perdida da vida presente. O medo do que pode estar acontecendo. Transição na vida. Como eu disse, poxa, eu estou me aposentando. Se você está se aposentando, o que vai acontecer? Gera um medo, né? Então, quando o medo está vindo antes e você se sente perdido, o que vai acontecer? Eu vou me aposentar. Poxa, meu marido disse que vai se separar de mim, minha esposa disse que vai se separar de mim. Caraca, vem um medo danado, como é que eu vou sobreviver? Eu dediquei minha vida a essa pessoa, eu não tenho nem um emprego, uma carreira sólida, eu não tenho nenhuma casa para viver, eu tenho que ficar com essa pessoa do jeito que ela quiser. Então, essas transições da vida deixam a gente com muito medo, e esse medo leva você a se sentir perdida, entende? A Shelley dizendo, nunca termino nada. Então, tem uma coisa que você consegue terminar, Shelley, é nunca terminar nada. Isso você faz bem feito, isso você consegue terminar. Então, se você tem força para concluir isso, que é não terminar nada, colecionar incompletudes, você sabe como fazer. Você pode terminar, porque você termina incompletudes. Então, você tem a força para terminar o que você quiser. A Irondelli está dizendo, às vezes acho que estou perdida nesse mundo. É isso mesmo, desse jeito, porque talvez se o medo é do agora, do que está acontecendo, a minha transição, eu fico assim. Agora, e se, por acaso, eu me sinto perdida e por causa disso vem o medo? É diferente, eu tenho medo e por causa desse medo eu me sinto perdida. Mas se eu me sinto perdida hoje e vem o medo, como é que é? O que está acontecendo? Bom, você tem insatisfação com a vida que você está levando hoje, não é? Não é nada disso que eu estou vivendo. Nossa, o meu emprego é uma droga, ninguém me valoriza, eu não gosto disso. A minha relação com amigos é uma droga, só pessoas que aproveitam de mim. A minha relação amorosa está uma droga. Eu me sinto mal, estou perdida, eu me sinto perdida hoje. E aí vem o medo, o que pode acontecer com o meu futuro? É ou não é? Então, insatisfação com a vida, e não é só isso. Falta de propósito. Qual o meu propósito na vida? O que eu espero? Onde eu espero chegar? O que eu quero para mim? Porque quando eu tenho um propósito, se eu tenho um propósito de chegar numa montanha, eu sou capaz de superar as dificuldades para chegar lá. Eu, por exemplo, eu fui no Monte Roraima. Foram 9 dias, 3 dias subindo. A proposta era chegar lá em cima, claro, voltar depois, né? E, nossa, foi muito pesado fazer aquilo. Teve uma hora que eu achei que eu fosse morrer, sabe? Uma subida com a mochila nas costas, eu achei que eu fosse cair para trás o tempo todo. Eu era o último da fila. Não tinha ninguém para me dar uma mão. Nossa, eu cortei dobrado ali. Mas eu precisava seguir, porque o meu propósito, o meu objetivo era chegar lá em cima do Monte Roraima. Isso fazia parte. Agora, se eu não tenho propósito nenhum, eu nem dava o primeiro passo. O que eu quero saber disso, de passar essa dificuldade aqui, né? Então, eu não. Tá? Então, quando você se sente perdida e depois vem o medo, é porque está faltando isso na sua vida presente. Tá? A Shelley dizendo, tenho crise direto depois que terminei o namoro, com ele também não entendo o que eu quero. Normal, vamos tocar em frente. Vamos ver. Vamos seguir aqui, Shelley. Não desista. Vamos junto, que vai ter uma resposta. Né? Bom, eu percebo, gente, que tem um caminho errado na tentativa de solucionar essa ansiedade e o medo do futuro, quando você se sente perdida. E o caminho errado que eu vejo é
você buscar soluções imediatistas. O que é solução imediatista, Criso? Ansiedade, eu vou tomar um remédio, e um remédio que o meu amigo indicou, minha amiga indicou, não é? É solução imediatista. Eu tenho medo, eu vou arrumar minha cama e vou sair assim mesmo. Dicas, a gente tem dicas práticas, não é? Eu digo essas coisas também, mas são dicas que elas não devem ser usadas como único meio para se atingir algo. Toda vez que você se levanta, espera um pouquinho, toma o seu café e volta a arrumar sua cama. Não saia de casa com a cama desarrumada. Isso vai trazer coragem, determinação para você. Mas não é isso, não. Isso acontece com pessoas que estão determinadas, que têm propósito de vida. Não é mesmo? Não é arrumar a cama que vai fazer você ter propósito de vida, que vai fazer você ter coragem, vai querer fazer você ser forte. Olha, coma bem. Eu como bem. Eu como muito bem. E não é quantidade, é qualidade. Não comemos trigo, não comemos açúcares, não comemos carboidratos ruins, mas isso você vai ser uma pessoa sem ansiedade. Eu tenho ansiedade. Às vezes eu tenho ansiedade, às vezes eu tenho medo. Vocês sabem que há uma semana nós mudamos. O que a gente faz uma vez por ano é mudar de lugar. A gente passa 6 meses em casa, no interior de Minas Gerais, lá em Unai, próximo de Brasília, e 7 meses fora. E isso dá uma... o que está acontecendo? Viemos para um lugar onde a gente nunca tinha vivido, aqui na Bahia, na Península de Maraú. Um lugar muito simples, e a gente está vivendo nessa proposta. Isso dá uma ansiedade. No dia que eu cheguei aqui, a internet não estava funcionando. Pronto, foi tudo por água abaixo. Como é que eu vou resolver essa parada sem internet aqui? Mas eu continuo sem comer trigo, sem comer açúcar e sem comer carboidrato. A ansiedade vem igual. Então, não dá para a gente dizer que é isso que vai resolver os nossos medos e ansiedades. Não dá. E algumas pessoas dizem que se você se alimentar bem, se você fizer academia, se você caminhar, se você descansar bem, você não vai ter problemas emocionais. Mentira! Mentira! Não é verdade! Não é verdade! Tá bom? Então, caminho errado na tentativa de solucionar a ansiedade e medo do futuro, quando você se sente perdida, não são essas dicas apenas. É algo mais profundo. Né? Então, vamos lá. Inclusive, se algum aluno tiver alguma dúvida, por favor, já pergunta aí que eu já vou matando a charada aqui. Caminho certo e eficaz para você resolver de vez ansiedade e medo do futuro quando se sente perdida. 3 passos importantes. O primeiro, vida em equilíbrio, que eu vou explorar aqui hoje. Gabaritos familiares e reconexão de vida. Porque esses 3 passos, eles foram perdidos no decorrer da nossa vida. Desde a infância, nós desequilibramos a nossa vida. E se você assistiu um vídeo hoje que eu postei, eu falo dessas 3 áreas da vida. Tem uma área que é a área dos pensamentos, que fica pensando no futuro para nos proteger, mas pensa tanta coisa negativa que nos trava. Tem outra área que me faz sentir medo e ansiedade e me trava. E tem uma outra área que faz eu parar. Ela é muito forte. Faz eu parar diante das emoções. E ela não questiona, ela não quer saber do meu pensamento, ela me faz parar ou atacar. E essas 3 áreas desequilibradas desde a infância estão comigo. E olha, não tem curso superior, matemática, psicologia, não tem curso superior que me faça equilibrar essas áreas se eu não prestar atenção para elas. Não é? Então,
A vida em equilíbrio. Segundo passo importante, gabaritos familiares, que eles são mais do que crenças, eles são instruções, é uma coletânea de instruções, de programações que eu fiz, não desejando, mas para me proteger. Me proteger de quê? É tipo aquela música, me proteger da solidão, faz parte do meu show. Então, me proteger. Eu crio um programa complexo, inconsciente, que eu sigo essa programação. São gabaritos familiares porque foram construídos desde a infância na minha família. Muitos deles eu carrego como uma herança familiar sem questionar, tá? E se eu não olhar para esses gabaritos, não atualizar esses gabaritos, eu continuo sofrendo com ansiedade e medo do futuro e me sentindo perdido, entende? O terceiro grande passo é a reconexão de vida. Essa reconexão nós perdemos. Perdemos quando sofremos dores emocionais, dores psíquicas e dores físicas na infância e mesmo na vida adulta, mas principalmente na infância que nos formou. E ao sentirmos isso, a gente se desconecta de pessoas importantes, a gente se desconecta da nossa história, das nossas raízes, e essa reconexão é vida, tá? Então, são esses 3 caminhos que são certos e eficazes para você retomar a sua segurança, a sua convicção sobre quem você é, a sua força, sua coragem, confiança em si, né? E retomar a sua vida com plenitude. São essas 3. Mas, como eu disse, eu quero falar da vida em equilíbrio hoje. Tá bom? Então, boa noite, Luca. Família disfuncional, mãe idosa, irmão autista e desempregada. Insegurança total. Olha, Luca, a última coisa que eu vou falar hoje, lá no finalzinho da live, vai ser para você, tá bom? Eu não sabia que você estaria aqui, mas já tinha preparado algo incrível. É para isso. É uma resposta a você, tá bom? Então vamos lá. Os alunos quietinhos, ninguém quer falar nada. Tá bom, então. Olha, quais são essas 3 partes? 3 partes importantes, e essas 3 partes também ajudam você a entender um pouco o que acontece com você, Luca. Primeira parte, vou chamar de mente, mas eu considero mente as 3 partes, todas juntas, que é o que está aqui dentro. Nesse nosso cérebro físico, o cérebro físico, existem 3 grandes áreas. E essas 3 grandes áreas são responsáveis por funções diferentes e interconectadas. Elas se conversam. A primeira parte, a parte mais antiga do ser humano, ela fica aqui atrás, ó, bem aqui, que é chamada tronco encefálico. E essa parte ela é responsável por comportamentos autônomos. Sabe o que é autônomos? É que tipo o carro automático, funciona sozinho, troca marcha sozinho. Então, essa parte do nosso cérebro, que eu chamo de mente também, ela é responsável por movimentos no nosso corpo quase que independentes. O seu coração bate independente de você querer ou não. Mas se você está nervoso, se você está tranquilo, se você está ansioso, se você está com medo, seu coração dispara ou vai mais calmo, é ou não é? Então, isso é um comportamento autônomo. Mas não é só o coração. A respiração, a digestão, né? Mas muitas coisas no nosso corpo funcionam assim, automaticamente, né? Chamamos sistema nervoso simpático e parasimpático. Ele cuida do estender o músculo e do contrair o músculo. E isso significa ataque ou fuga. E a gente faz isso. A gente faz isso o tempo todo. Para que isso?
Ué, nós somos animais que a gente anda no mundo, né? E a gente precisa se defender sem pensar. Sem pensar, porque, nossa, hoje de manhã a gente estava andando na praia e eu olho muito na frente, muito na frente, não é futuro, na frente. Como dirigir esse carro, eu não olho perto, eu olho lá na frente, o mais longe que eu posso olhar. E trago meu olhar para perto, longe e perto. Eu vou fazendo uma varredura. Porque se tem um buraco lá na frente, eu vou saber por onde levar o carro. Agora, se eu olho muito próximo, o buraco aparece de repente e eu não consigo desviar. Então, eu tenho essa tendência. E caminhando com a minha esposa, de repente, algo que não deveria estar na areia limpa e branca da praia estava lá. E a minha esposa a 2 passos de pisar naquilo, e aquilo passar por dentro dos dedos dela. E eu disse, opa! Ela assustou. Esse susto dela é essa área do cérebro funcionando, para que ela não precise pensar, porque senão ela pisava no cocô do cachorro. Agora, abrindo parênteses, gente, é uma discussão que eu tenho com a minha esposa. Eu brigo com os cachorros, ela briga com o dono do cachorro, e ela está certa. Pô, você tem cachorro, cuida da merda do seu cachorro. Não dá para ficar deixando o cocô do cachorro na rua, na calçada, na grama dos outros, na praia. Pelo amor de Deus, né? E cada vez mais tem... Caiu aqui o celular, me ajuda, por favor? Caiu o celular aqui do TikTok. Fica tranquilo que vai voltar. Aí. Muito bem. Então, espera um pouquinho aí, gente, que eu estou arrumando as coiseiras por aqui. Pode tirar esse desse, senão vai machucar. Aí. Agora arruma para mim aqui em cima. Você pode arrumar? Eu acho que parou, né? Ok. Então, só foi falar do cachorro, né? É que eu estou pisando na mesa e estou balançando. Se você visse o estúdio como é lindo. E, gente, tem cada vez mais cachorro do que gente. Pô, se a gente não... Latido de cachorro no apartamento, não para. Por que os vizinhos têm que ficar escutando o latido do seu cachorro? Não é? Pô, lá na roça, em Minas Gerais, onde eu moro, vou tirar aqui porque saí do centro aqui do negócio. Em Minas Gerais, na roça onde nós moramos, caramba, teve um dia que eu quase enlouqueci. O cachorro latia por 6 meses o dia inteiro. Meu Deus, como pode? E os donos do cachorro não chamam atenção. Não fala, fica quietinho, o cachorro sofrendo, com fome, no calor, sem água. Claro que ele vai latir, não é? Então, mas o dono não fala nada. Fecha parênteses. Ai. Eu estava falando dessa parte do nosso cérebro que é automática. E a gente precisa dela. Olha, os jogadores, nós fazemos isso automaticamente. Você dirige o carro automaticamente, você não fica pensando na marcha que você vai passar, né? E não é só isso, não. Quando você fica nervoso, quando você briga, quando você fica triste, você está fazendo isso automaticamente. O teu corpo instintivo está funcionando para responder algumas outras ordens. E agora eu passo para a segunda parte do corpo, que é uma parte que cuida das emoções. E as emoções são diferentes de sentimentos. Eu digo que as emoções, e isso é científico, as emoções são do nosso corpo. Faz parte também da nossa fisiologia. Para quê? Para nos proteger, como forma de reprodução. A gente precisa se apaixonar por alguém para ter atração, para ter a cópula, né? Isso, e ter neném. Então, e também faz parte olhar para aquele neném, que é um bebezinho, ter compaixão e cuidar dele, né? Tudo está envolvido as emoções. As emoções nos ajudam demais. E para eu me emocionar, eu não preciso pensar. As emoções funcionam. Como elas funcionam? Através dos nossos sentidos. E uma coisa maravilhosa que eu estou me aprofundando é que nós temos 5 sentidos, né? Tem um cientista que está se aprofundando no estudo dos sentidos,
e ele já está propondo que a gente tem 12 sentidos diferentes. Diferentes. Eu acho que maravilhoso isso, né? Como as informações entram no nosso computador, né? E o corpo, cada vez que o nosso corpo se aprimora, quanto mais você cuida do seu corpo, mais ele está pronto para perceber os sinais do mundo e responder esse automatismo das emoções e das reações corporais. Agora, se eu não enxergo bem, eu não vou saber o que está rolando, não é mesmo? Uma vez eu. Puxa vida, o tempo passa rápido, né? Não vou contar essa história, não. Eu vou contar. Uma vez eu fiz uma experiência e passei 7 dias de tampões nos olhos. 24 horas por dia. Não olhava, não enxergava nada. E, nossa, como os nossos sentidos se amplificam para dar sustentação à falta de um sentido. Que coisa incrível! E uma coisa que eu aprendi, a primeira coisa, o julgamento vem pelos olhos. Nossa, como eu reduzi os julgamentos. Eu não via defeito, eu não via erro, eu não via feio, eu não via bonito, eu não via o sujo, não via o limpo. Estava tudo legal. Cara, que vida boa que foi 7 dias de tampão. Faz essa experiência para você ver como vai ficar leve. Você vai parar de criticar o mundo, vai parar de sofrer, o perfeccionismo que vem pelos olhos. Nossa, tá louco. Então, quanto mais você cuida do corpo, mais você melhora esses instrumentos, os sentidos, que vão responder às emoções. Raiva, medo, ansiedade, tristeza, alegria, não é? Nojo, tudo isso são emoções que nós sentimos iguais. Os sentimentos já é diferente. Os sentimentos têm um quê de a minha experiência pessoal com aquela emoção. Quando meu pai me dava uma surra, eu via o olho dele, a raiva dele, o jeito dele, e o meu medo veio a partir dessa cena toda. Então, o sentimento de medo está envolvido essa experiência. A emoção de medo não tem essa experiência diferente, entendeu? Então, quando a gente fala de como lidar com a ansiedade e medo do futuro, talvez esse medo e essa ansiedade não seja a emoção, seja o sentimento que eu tenho, das experiências passadas vividas na minha infância, entende? Tá? Aí, a terceira e última parte, a parte mais nova, e não vou dizer mais nobre, mas é muito importante, que é o pensamento. O pensamento, ele é danadinho. O pensamento não é só bom, o pensamento também é ruim, né? Quando a gente fica pensando coisas negativas, e o pensamento ele tem a capacidade de se projetar no futuro, a emoção não se projeta no futuro, a emoção vive no aqui e agora. O instinto é no aqui e agora, mas é o pensamento que se projeta no futuro, é o pensamento que vai no passado, e é esse pensamento que vai no futuro e no passado que influencia a emoção para ter esse medo e essa ansiedade do futuro, que não existe. Imagina você com um medaço do futuro, que vai acontecer daqui a um ano e você morre amanhã. Que desperdício. Para que ficou sofrendo? Vive, poxa. Vive o dia de hoje. Isso não é ser inconsequente, não. Tá? Mas os pensamentos que teria capacidade de instruir as emoções e dizer, ok, você está me dizendo para eu ter cuidado com o futuro, então vou me preparar. Ok, tranquiliza. Mas não, eu entro nesse pensamento do futuro e fico alucinando nesse pensamento do futuro, envenenando o meu corpo. Envenenando mesmo, tá? Porque as emoções, elas são acionadas por hormônios, e os hormônios nos envenenam, tá? Não era para ser usado o tempo todo, né? Era para ser usado no momento certo. E a gente fica se envenenando, né? Então tá, essas são as 3 grandes partes. Mas eu quero falar para você sobre algo muito importante, que é isso aqui. A ansiedade, o medo do futuro,
quando você se sente perdida, tem um componente que eu chamo de o efeito trapézio. Sabe o trapézio, o trapezista? Então, o trapezista não tem graça ficar no balanço. Balanço é balanço, trapézio tem outra coisa. O barato do trapézio é você sair de um balanço e ir para o outro, não é? Se jogar. E a vida é um trapézio. A vida não é um balanço. O balanço, que é feito para as crianças, dá a segurança, não é? Ela sabe que vai e volta, ela está sentadinha. Ela belisca no futuro, passa pelo presente, vai no passado, volta no presente, vai no futuro, fica sentadinha, na segurança, segurando as cordinhas. Tem uns que são arrojados, já querem ficar em pé, cai, se quebra, se ferra e fala mal do balanço, né? Mas a vida não é um balanço, é um trapézio. A vida é lançar-se, não é ficar parado. A vida não é o balanço. O balanço, se você está querendo o balanço, é porque você está no reino infantil. Você ainda está lá, no tempo de criança, ainda agarrada às cordinhas do balanço. Você cresceu, é uma mulher, um homem grande, já era para estar no trapézio, saltando de uma base para outra, de uma base para outra. Mas sabe, a vida não é o trapézio em que você está sentado e que você vai se projetar. A vida é a projeção, é o lançar-se, é o ar, é o nada, é a incerteza. A vida é a incerteza. Não é o trapézio fixo, é o saltar, porque é quando você salta que você vai para um outro nível de vida. E você quer ficar seguro, parado, brincando de balanço no trapézio. Se solta, confia em você, na sua história, na sua vida, em tudo que você aprendeu. E é assim que você vai saber lidar com a ansiedade e o medo do futuro. E se eu me arrebentar lá na frente? Se joga! Se joga! Se joga! A vida é lançar-se. E você sabe do que eu estou falando. Não adianta falar agora, ficar teorizando absurdos, né? Então, como lidar com o medo do futuro? Abra-se para o novo. Abra-se para o novo, diariamente. E aí eu trago, novamente, Raul Seixas. Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Abra-se para o novo. E para você abrir-se para o novo, chega com as suas certezas que te trouxeram até esse momento de dor, que te trouxeram até esse momento de ansiedade, de sentir-se perdida, de não acreditar no futuro. É isso que as suas certezas fazem com você. Então, larga desse balanço e se joga no trapézio, vai para o outro estágio. Chega das suas certezas. Cria a sua autonarrativa. O que é isso? É falar quem você realmente é, e não uma ilusão futurística, não uma desgraça do passado, mas quem é você hoje. Adulta, capaz, cheia de aprendizados. Você só está com medo de sair do balanço. É, isso. E por último, como se abrir para o novo? Terapia da origem, sem medo de ser feliz. Está aí meus alunos. Estão na segunda semana da terapia da origem, aprendendo tudo isso, como lidar com o trapézio da vida, ter coragem de saltar, porque a vida vai tirar pessoas, a vida vai tirar oportunidades, a vida vai tirar um monte de coisas. A vida vai dar sua mãe idosa, a vida vai te dar um irmão autista,
A vida vai tirar um emprego. Você vai fazer o quê? Ficar no balanço? Se atira? Vai para o próximo estágio. Chega das certezas, não é? Então, é isso que eu queria trazer para você com relação a como encarar esse medo do futuro, o medo de se sentir perdida. Chega das certezas. Para de brincar de balanço. Sai dessa segurança. Para com o controle. E se joga. Seja feliz. Né? É isso. Espero que você tenha tido uma ótima quinta-feira de feriado para alguns, né? E que o final de semana seja construtivo. O Galvão está dizendo, eu fiz a terapia, descobri que a propósito é tudo, é ser grato e vibrar com a vitória. Parabéns, parabéns, é isso mesmo, muito bem. Olha só, amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta. Sábado, para os meus alunos, tem o nosso segundo encontrão. Nós vamos fazer um encontro profundo, vindo do aprendizado dessa semana, que foi a vida em equilíbrio, os 3 cérebros, mente, emoções e corpo, como lidar com eles. Aproveitem para assistir o que vocês ainda não assistiram essa semana e vamos em frente. Gratidão, pessoal. Cuidem de vocês, sejam gentis com vocês, sim? No seu stories, tem lá, quem quiser fazer qualquer pergunta sobre a live. Ok. A Carla está dizendo que no meu story tem uma caixinha de perguntas. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre a live, corre lá no meu story e faz a pergunta. Entra aí no Instagram, @Cris de Medeiros, entra no meu story e faz a pergunta que eu respondo para você, tá bom? Gratidão, gente. Um bom final de semana que se aproxima. Fiquem com Deus. Terça-feira tem live, tá bom? Um grande abraço. Tudo de bom. Dá licença que eu vou desligando. Tchau, tchau.